Bom, fala pessoal, hoje aqui a gente vai falar sobre os gráficos de barra, né? E eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que vocês entendam, não que seja uma coisa tão complicada de se entender, porque quando a gente fala de gráficos, né? Quando a gente fala de gráfico, a gente fala de algo muito complicado, né? Ah, parece muito complicado gráficos, né? Mas o gráfico, ele pode ser algo simples, assim como todo flat, ele é todo simples, e eu tento passar isso para vocês de forma em que todo mundo entenda, né? Então, a gente vai aqui começar, né, fazendo o básico, que é importando nossa biblioteca flat, opa, e vamos chamar a nossa função main, tá? E aqui agora a gente já quer fazer o quê? Inicializar o nosso app, simples. Então precisa passar três pontinhos aqui, tá? Falar que é um pass, assim. E agora a gente vem aqui dar um flat one bar chart.py. Bom, ele já vai abrir essa tela aqui cinza pra gente. E eu quero dividir essa tela aqui em dois. Assim, assim, tá bom assim. A gente vai dar um page.add e também vamos dar um page.bgcolor é igual a hashtag F6, 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 FF. Vai ficar uma cor de gelo, assim, não que seja tão branco, né, mas que seja um gelo ali atrás. Tá, enfim, temos aqui. Aí agora a gente precisa fazer o quê? Criar. Opa. Criar o nosso chart, né? Então o que a gente quer fazer aqui? Vamos criar uma variável chamada é, gráfico tabela, gráfico de tabela. A gente vai dar um bar chart. E quando a gente fizer isso aqui, a gente pode ver aqui no bar chart o que ele pede de parâmetro para a gente colocar dentro dele para a gente tirar essa tabela, né? Então aqui eu vou adicionar o meu gráfico no page add. Então a gente não vai ver nada por enquanto, mas a gente para adicionar algo dentro dele, a gente precisa chamar essa lista que é o bar groups, ou seja, essa tabela, essa barra, né, de grupo. Então vamos fazer como? É, bar groups é igual a ft.bar chart groups, tá? Opa, dessa forma assim, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, tá. Então, pessoal, na verdade tem que passar aqui primeiro. Ele é uma lista, né? Então a gente vai passar assim. Agora ft.bar chart group. E aqui a gente passa o que precisa, né? Numa parte, né, do nosso grupo de tabela, de barras, né? Aqui está falando que a gente precisa de uma posição inicial, que é o X. Então, vamos abrir o Paint aqui. Opa, abre o posição de controle. Paint. Só para a gente demonstrar como que funciona, né? A gente sabe que... Opa, a gente sabe que existe aqui um plano cartesiano, onde aqui essa primeira linha é o X e essa segunda linha aqui é o Y. Ou seja, a gente sabe que é assim que funciona uma tabela funciona exatamente dessa forma. Quando eu vou somando o meu x, ele vai indo para a direita, e quando eu vou subtraindo o meu x, ele vai vindo para a esquerda. E da mesma forma seria o y. Quanto mais eu diminuir meu y, mais menor vai ser o número, ou seja, que é zero. E quando mais eu aumentar o meu número, y, aqui vai ser o valor maior, ou seja, vai aumentando o valor, tá? Então, de acordo com isso, a gente pode botar aqui que a posição X é a minha primeira posição, porque esse aqui é o meu primeiro grupo, correto? Então, ele vai estar meio que como aqui é zero, então aqui seria o 1. Então, ele estaria nessa posição aqui, perfeito? A gente tem isso aqui, agora se a gente for botar em cima aqui, ele vai ter esse bar holds, né? Que a gente tem aqui. Então a gente passa aqui o bar holds, que é uma lista também, ó, se a gente for ver aqui, ó, ele é uma lista que é o bar chart hold. Então vamos chamar aqui o bar chart hold. E agora aqui, dentro desse aqui, a gente vai botar todos os parâmetros que a gente quer dentro do nosso tabela. Se a gente passar o mouse em cima aqui, a gente tem vários parâmetros aqui que a gente pode
colocar. E o que nos interessa aqui é o de y para y. Ou seja, o que seria esse from? Y é igual a zero, é de 0 e o to y é igual a 100, por exemplo. Olha, a gente já criou algo na nossa tela. O que seria isso? Bom, se vamos supondo que a minha tabela comece aqui é o ponto zero, aqui, então ele vai começar do zero até o y. Então vamos passar algo aqui no bar chart aqui, vai ser o expand igual a true, para ele começar lá de baixo até aqui em cima. Perfeito? Então ele está pegando toda a tela, está transformando isso aqui numa tabela de barras, né? Então, feito isso, a gente já está definindo o tamanho que a gente quer, né? Mas isso aqui é algo que a gente pode definir como, por exemplo, 40. Ah, tá. A gente pode definir o valor que a gente quiser. A gente pode definir como 40, por exemplo. Mas se a gente for ver aqui no bar chart, a gente deve ter alguma opção aqui, ó, chamada de mínimo ou máximo y. Ou seja, a gente pode passar aqui, ó, que o meu máximo y é igual a 100. Então, de 0 a 100, a minha barra tem 100 ali. Mas de 0 até 40, minha barra vai ficar menos do que a metade aqui, ó. Tá vendo? E ele tem esse tooltip que a gente fala, que é quando a gente passa o mouse acima, ele mostra qual que é o valor dele. Mas a gente pode transformar isso de uma forma diferente também, tá? Mas antes eu vou passar aqui um width dele, para aumentar a largura dele, botar um 30, por exemplo. A gente pode ver que ele é uma tabela assim. Olha como é que ele é bonitinho, né? Essa tabela. E a gente pode adicionar o tooltip dele aqui. Que esse tooltip ele vai receber uma string. Então eu vou botar aqui que esse tooltip ele vai ser, por exemplo, quantidade de views, né? Então views, botar assim views. Então quando agora passar o mouse em cima, ele vai mostrar lá views. Ou seja, é bem intuitivo essa parte de gráficos. Aí, Miguel, quero adicionar outros gráficos aqui. Como é que eu faço? Dá um Ctrl C aqui, ó. Cola. E você só vai mudando, claro, as posições aqui, ó. Aqui eu quero na posição 2. Aqui eu quero na posição 3. Tá? Posição 3. E aqui eu mudo também a cor, né? A gente pode mudar a cor para a gente diferenciar. Porque tá views da mesma cor e tudo mais. Mas aqui, se a gente for ver, ó, color. A gente pode passar o nosso color. Por exemplo, o nosso color 1 views, eu vou botar um orange. Ou seja, ele é um laranja. Aí o nosso views, o nosso likes vai ser azul mesmo. Então, vou botar aqui, ó, color. Botar blue, azulzão. Não vai nem ser azul, vai ser um azul mais escurinho. E aqui em color, a gente vai passar também, que aqui vai ser um red. Tá, então a gente tem aqui 3 cores diferentes. Perfeito? E a gente pode fazer, a gente pode deixar eles mais, trocar aqui também o tamanho deles, né? Então, por exemplo, o meu views eu tenho 40% de views, mas aqui em likes eu tenho 70% de likes. E aqui eu tenho 50% de, 50% de inscritos. Ou seja, 50% das pessoas que assistem os meus vídeos, elas são inscritas no meu canal. É um exemplo de, de, de gráfico que a gente está fazendo aqui. Então, temos aqui a nossa parte. A gente pode também, se eu não me engano, personalizar o tooltip. Deixa eu ver. Ó, esse tooltip style aqui, a gente pode mudar a cor do texto do tooltip. Nossa, do tooltype, tá? Tooltype, não sei como é que fala em inglês. Mas enfim, você pode mudar a cor, né? E você pode mudar também o background, né? Creio eu. Deixa eu ver como é que vai funcionar isso aqui. Vamos passar aqui o tooltip style, vou dar um ft.text style. E a gente passa aqui a cor é igual a white, por exemplo. Então, esse aqui no caso seria o likes. Então, opa. Por que ele não está mudando a cor? Vou passar BG Color.
Tá, ele não mudou a cor em si. Ah tá, então pessoal, vamos excluir isso aqui, porque eu não entendi exatamente como funciona esse tooltip style aqui. Não tá modificando nada. Ah tá, ele tá ficando com a cor ali certinho. O que a gente pode mudar dessa parada que mostra pra gente é no próprio bar chart aqui, que a gente pode passar que o nosso BG Color ele é igual a uma outra cor. Então aqui ó, tá vendo que tá branco agora? Mas eu não recomendo, a não ser que você queira mudar mesmo, mas é só mostrando como que funciona. Então a gente tem aqui os gráficos, perfeito? Perfeito. E além disso, a gente pode também modificar, pessoal, o border radius. Podemos botar igual a zero aqui, por exemplo, e ele ficar mais quadradinho, mais redondinho, depende do que você quer. O border radius é essa, essa parte, essa borda, né? A gente pode arredondar as bordas, a gente pode fazer como a gente quer. Pode botar aqui um ft border radius.only e eu quero mudar só o lado esquerdo, ou seja, o left, opa, o top left é igual a zero ou igual a 10 no caso. É, tá vendo? Ó? Aí eu mudei só um lado da borda, eu posso mudar embaixo também, ou então eu posso deixar só em cima redondo. Então top white é igual a 10. É um exemplo. Aí embaixo ele fica quadrado e em cima ele fica redondinho. Então eu gostei desse tema, então eu vou aplicar para todos aqui. Tá? Isso eu estou fazendo de forma estática, mas posso fazer de forma dinâmica. Aí eu poderia trazer um outro vídeo aqui explicando sobre forma dinâmica, onde os gráficos vão interagir com o que tiver no aplicativo, fazer os gráficos dinâmicos de verdade, né? Mas por enquanto eu estou só mostrando como funciona esses gráficos aqui, né? E é maneiro, agora a gente pode adicionar também aqui aquelas barras ali mostrando a quantidade das informações, né? Mas antes aqui a gente vai botar uma borda ft.border.all, a gente passa um width de 1 e uma cor de gray, por exemplo, só para a gente visualizar. Opa, esqueci da vírgula aqui. A gente tem essa borda, a gente consegue deixar o nosso aplicativo dentro de uma caixa, por exemplo. Tá vendo? Perfeito? Então vamos deixar aqui de lado aqui, enquanto a gente vai adicionar agora os valores aqui nas laterais, né, para a gente enxergar melhor como é a nossa planilha. Adicionar esse left axis aqui, se a gente passar o mouse em cima aqui, a gente vai ver que ele tem um parâmetro chamado chart axis. Então ft.chartAxis, a gente bota o vírgula aqui, e a gente passar o mouse em cima aqui também, ele vai mostrar o título, o label, a gente pode mudar da forma que a gente quiser. Tá vendo que já tem os números aqui do lado, né? Mas a gente vai modificar de uma forma específica. Vamos passar aqui o título. O título nosso aqui vai ser um YouTube, né? Opa, não é dessa forma aqui. A gente tem que passar um ft.text. Aí sim passar o YouTube, tá? Se a gente for ver aqui, ó, mas ele está sem um espaçamento ainda. A gente vai adicionar, creio eu que aqui tem um espaçamento para a gente colocar. Title size, ou label size, a gente botar como 40. Olha lá, ó, e a gente já ajeitou da forma que a gente quer. Esse label size aqui seria o tamanho desses labels, o tamanho dos textos. Então, antes estava em um valor específico, e agora eu coloquei ele estava para um valor 10, por exemplo, e eu aumentei eles para 50, para 40, e aí eles criam esse espaçamento aí, né, dessa forma assim. Você pode mudar a cor do texto conforme aqui, ó, color é igual a red, você muda a cor do texto ali. Se quiser mudar a cor do labels, se tu quiser mudar a cor aqui, né, da lateral aqui dos números, eu aparentemente não vi, não tem a opção aqui pelo que eu tô vendo. Enfim, é isso. A gente conseguiu modificar aqui os labels, que são esses daqui, e a gente conseguiu modificar o nome do YouTube aqui que a gente colocou, tá? Aí agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar aquelas linhas horizontais que vai traçando qualquer parte certinha e tudo mais. E além disso, a gente pode colocar os textos embaixo aqui de cada coisa. Então vamos adicionar primeiro o texto.
né? O texto seria bottom axis, que é um ft.bottom axis, cadê? Não, ft.chart. Deixa eu ver qual que é o parâmetro que a gente passa aqui. É chart axis mesmo, tá certo. Chart axis. Pelo que eu acho, essa é uma lista, não? Não é na lista não. Ah tá. Então a gente criou esse bottom axis aqui, que é o FT Chart Axis. E se a gente olhar lá a documentação, a gente pode verificar algo aqui, né? Que é esses labels aqui. Vamos colar esses labels lá e a gente pode tentar explicar melhor. A gente fez isso aqui, dessa forma. Aqui é assim. A gente pode verificar que deu algum erro. Vamos verificar aqui. Ah tá. É porque aqui tem que passar o labels assim, né? Então, a gente vai passar aqui, ó. Perfeito. E agora aqui a gente tem, cadê? Embaixo, pelo menos era pra aparecer. Então, tem que aparecer agora aqui, né, embaixo pra gente. Só que não apareceu porque a gente precisa botar o labels size. Lembra lá do label size, igual daqui da esquerda? A gente bota aqui embaixo também o mesmo valor. E a gente já tá aqui verificando, olha lá, ó, blueberry, cherry, orange. E a gente pode mudar isso aqui, né? No caso só tenho 3. Não precisa desse último aqui. É, aqui eu quero, no caso seria o views, likes e inscritos. Ins- inscritos. Tá. Aqui, ó, pronto. A gente modificou o valor aqui para 1, 2 e 3, tá? Já que o nosso x ele começa no 1, né? Então, tipo, se o meu x começasse no 0, por exemplo, aqui, ó, começar no 0, ele não vai aparecer, tá vendo? Mas se colocar no 1, ele volta a aparecer ali o views. Tá? Então o que a gente fez? A gente criou esse labels aqui, que ele recebe uma lista, e essa lista é o chart axis label, que ele tem um valor, que é para definir onde que ele vai estar, em qual posição ele vai estar, e o label, que é para a gente falar, passar pra gente passar ali o nosso texto. A gente passou um container e dentro do container a gente colocou um padding de 10. Se a gente tivesse como 0 aqui, ó, ele estaria grudado. A gente só passou um 10 para ele se afastar um pouquinho aqui do topo para ficar certinho pra gente, tá? Enfim, é isso. Você pode mudar também o valor do texto, mas essa parte aqui já está concluída. Agora só falta a gente criar o que? O nosso horizontal, ou seja, horizontal grid lines. Se a gente botar o mouse aqui em cima, a gente vai ver que tem um ft.grid lines, chart grid lines, onde aqui, ó, já mostrou aqui pra gente aqui dentro, mas a gente consegue modificar cada coisa aqui, ó. Por exemplo, color, vou mostrar passar um black, né? Tá um black. A gente consegue mudar também esse dash pattern e esse que a gente passar aqui como uma lista 3 3, eu já vou explicar o que que é. E vamos também passar aqui o width, que é igual a 1, para ficar bem fininho também. Tá? É, esse dash patterns é o valor padrão dele. Ou seja, se eu tirar aqui e botar como 0, ele vai ficar uma linha, ele vai ficar sem linhas. Se colocar como 1 e aqui como 0, ele vai tornar uma linha só. Tá vendo? É meio que você pudesse escolher um valor padrão para ele, tá? Então, teoricamente, a gente vai deixar dessa forma assim, ó, com 3, que é como se fosse os pontinhos aqui, e a gente consegue passar um intervalo também desses pontinhos. Intervalo, passar um 4 aqui, ó, de 4 em 4. Tá vendo? Ou de 1 em 1.
Tá vendo? Fica esse... Ah, tá, lembrei. Então vamos lá. Esse dash pattern é o seguinte. O 1, a gente vai excluir aqui o intervalo. A primeira parte aqui seria o valor, né, de se ele vai ter ou não alguma coisa ali dentro, tipo, se vai ter alguns pontinhos ou não. Então deixa eu passar que eu quero que tenha um pontinho, ou quero que tenha 3 pontinhos, um intervalo de 3 pontinhos, tá? O intervalo de 3 pontinhos, mas que ele esteja um espaçamento de 3 em 3. No caso que eu posso aumentar esse espaçamento para vocês verem o que eu estou falando. Tá vendo que o espaçamento aumenta entre eles? Então é basicamente isso. Esse aqui é o intervalo dos pontinhos assim, né? E esse intervalo aqui seria quantos pontinhos a gente quer na tela. Ou seja, aqui a gente está fazendo ó, sempre, ó, tá vendo? Pulando de um em um. Mas se eu quiser colocar aqui de... Ele tá pulando de 10, de 5 em 5 no caso, né? Ó, se eu passar 5 aqui, ele volta ao normal, correto? Mas se eu botar aqui de 10 em 10, ele vai ter menos traços na tela também. E assim, a gente vai aumentando, a gente pode colocar da forma que a gente quiser isso aqui, tá? No caso que eu não quero usar, não acho interessante de usar dessa forma aqui, tá? E ele ficou aí dessa forma, é a nossa planilha. A gente consegue passar o mouse assim, a gente verificar. A gente tem aqui os nossos labels aqui do lado esquerdo, nossos labels embaixo. A gente consegue personalizar tudo isso. A gente pode personalizar inclusive aqui um bônus, né? Já que percebi que aqui a gente pode colocar um container, a gente pode passar um background do container. Aqui é um content, né? E aqui vai ser um BG color, ou seja, um BG color de red. A gente consegue personalizar isso. A gente pode botar um border radius de 5 ou de 16, sei lá, para ficar bem redondinho. A gente consegue personalizar isso da cor que a gente quiser. Então, no caso aqui tá amarelo, né? Vou botar amarelo também. Orange, no caso. Consegue personalizar isso aqui da forma que a gente quiser. A gente pode passar um gradiente, a gente pode modificar da forma que a gente quiser, porque o container é feito para você fazer essas modificações, tá? Enfim, tá aí como criar. Espero que vocês tenham entendido claramente, né? De uma forma que qualquer pessoa possa entender do que eu estou falando. E espero conseguir ter passado essa parte para vocês e que vocês possam utilizar bastante isso aí, tá? Então é isso, valeu!